Turma do Propósito, muito boa noite, meu querido irmão. Em primeiro lugar, quero pedir desculpas. Ontem não consegui gravar o vídeo, fiquei até tarde trabalhando. Os irmãos sabem, eu sou presidente da Associação Promotora do Bem e estava trabalhando em um documento que eu preciso entregar. E quando parei para gravar o vídeo, já estava quase terminando, né, o dia, estava muito cansado, meu querido irmão, e o capítulo 8 muito denso. Eu percebi que não iria preparar de maneira adequada para os irmãos, eu estava tomado aí pelo sono. Então resolvi deixar para hoje para falar do capítulo 8 e 9. A minha ideia era gravar pela manhã, mas também não consegui, porque continuei trabalhando nesse documento, graças a Deus consegui terminá-lo. E agora sim, vou falar do capítulo 8 e 9 do primeiro livro dos Reis. Exceções, excepcionalidades vão acontecer, irmãos. Eu louvo ao Senhor porque em 10 vezes que nós estamos aqui neste grupo, juntos, apenas 2 vezes isso aconteceu. E eu sei que o Senhor também entende. E eu peço ao Senhor que me permita terminar essa jornada com os queridos. Quero muito ter saúde e vida para estudar com os irmãos, capítulo por capítulo. E quando for preciso, a gente une e estuda 2 de uma vez só. Espero que sejam raríssimas as vezes que isso aconteça, viu, meu querido irmão? Então vamos lá para o capítulo 8 e 9 do primeiro livro dos Reis, para a gente não perder nem um dia. Aqui, Salomão vai levar a arca para o templo. A arca, irmãos, era o objeto, vamos dizer assim, mais importante de todo. Tudo tinha um símbolo, mas a arca representava a presença de Deus. Lembra que quando tinha guerras, eles levavam a arca? Dentro da arca estavam as tábuas da aliança. Aquelas pedras que Moisés desceu um monte com elas estavam dentro da arca. Inclusive aqui diz que eram os únicos objetos que estavam na arca. O maná já não estava mais, não a menção da vara de Arão que havia florescido, mas ali a menção da palavra. Céus e terra passarão, diz Jesus, mas as minhas palavras não passarão. A aliança de Deus para conosco, irmãos, é eterna, assim como Ele é. Suas palavras não passam. Nenhuma palavra do Senhor cai por terra, meu irmão. Ele é fiel em tudo aquilo que Ele promete. E bem no interior do templo ficava a arca, coberta ali pelos querubins, né? Então, meu querido irmão, esse lugar é chamado de Santo dos Santos, coberto por um véu. Nós cantamos até uma canção que diz, né, que o véu que separava já não separa mais, é um pano bem grosso, ele é rasgado ali. Então, esse véu, esse lugar, esse Santo dos Santos, ele era inacessível, né, às pessoas, e ali ficava a arca, que era a presença de Deus. E quando a arca é colocada, vai ali uma nuvem, enche aquele lugar, é a Shekinah de Deus, a glória de Deus enche aquele lugar, como se o espiritual se tornasse concreto. Porque nós sabemos, irmãos, que Deus é espírito, a gente sente, mas não tem como provar materialmente a existência de Deus. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas às vezes a presença de Deus, nós a percebemos de uma forma tão real, tão perceptível a nós, que nós é como se fosse uma nuvem mesmo. Aqui eu declaro, né, citando aí a palavra de Deus, o Senhor, versículo de número 12, o Senhor declara que habitaria em trevas espessas. Essa nuvem já apareceu em outras passagens da palavra, por exemplo, Isaías também vai ter essa experiência. Ele viu, no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado no alto sublime trono. Ali as nuvens encheram todo aquele lugar, a nuvem encheu todo aquele lugar. Essa é a glória do Senhor, meu querido irmão, que enche aquele templo. E era tão forte que eles não puderam ficar ali ministrando. E quando eles sentiram a presença de Deus, Salomão se ajoelha, diz o texto, que ele se ajoelha, lá no versículo 54 vai dizer sobre a sua posição, ajoelhado, ele estende as mãos aos céus, e ele começa então, diante do altar do Senhor ali, na presença da congregação, ele começa a adorar o Senhor. Ele vai dizer, bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou para o meu pai, olha, foi bom a sua ideia, mas não é você que vai fazer, o templo é o seu filho. E é claro, irmãos, que isso tem um significado muito mais profundo. O verdadeiro templo não é Salomão, mas a verdadeira habitação de Deus é Cristo. O filho de Davi não é Salomão, o filho especial de Davi é Cristo. Mas Salomão aqui, naquele momento histórico, o templo tinha esse significado importante, porque a revelação de Cristo dentro do seu pacto, dentro da sua aliança, ela é progressiva. Então, havia sido por uma tenda, agora vai ser por um templo. Foram usados materiais ali nobres para mostrar a glória de Deus. E aqui nós vamos perceber também o Senhor dando esse sinal, que faria através de um filho, e Salomão se alegra. Agora Salomão faz um outro pedido, que já é mais um sinal do pacto, quando Salomão pede, agora Senhor, eu peço mais uma coisa, que não falte descendente que sente no trono, sucessor que sente ao trono. Ou seja, ele está pedindo a continuidade ali da aliança com Davi, com a descendência de Davi. E o Senhor vai cumprir isso, né? Esse pedido de Salomão, porque Jesus é de fato chamado de filho de Davi, é rei dos reis e senhor dos senhores. Esse pedido de Salomão está lá no versículo de número 24. E Salomão vai dizer, Senhor, o Senhor guardou a aliança, foi o Senhor que fez tudo isso. É o Senhor que tirou esse povo lá da escravidão, saíram sem nada e fez com que eles edificassem todo esse templo majestoso, glorioso. No tempo de Salomão você percebe que eles gozam de paz
com todos os seus inimigos. É um tempo, irmãos, de demonstração do ambiente do pacto de Deus, né? O que Deus tem para nós através de Cristo? Tem descanso, tem paz, tem reconciliação. É um tempo de renovação da aliança, onde o Senhor diz, olha, é isso que eu tenho para vocês se vocês obedecerem. E ali, meu querido irmão, nós vamos ver também a exaltação de Salomão, que ajoelhado com as mãos aos céus, começa a dizer, Senhor, eis que o céu dos céus não podem te conter. Será que o Senhor habitaria nesse templo? Mas agora, Senhor, que o seu nome esteja aqui. E que o Senhor ouça a oração que se fizer nesse lugar. E ele vai pedir muitas coisas ao Senhor. E eu queria destacar algo muito importante. Porque as nossas orações, muitas vezes, elas são dirigidas a Deus apenas para pedir bênçãos. Mas a nossa oração, meu querido irmão, deve ser um instrumento, principalmente para a gente confessar os nossos pecados. As bênçãos, quase todas elas aqui, estão acompanhadas do pedido de perdão. Perdoa, Senhor, e julga. Perdoa, Senhor, e resgata. Perdoa, Senhor, e converte. Perdoa, Senhor, e manda chuva, supre. Perdoa, Senhor, e cura as feridas. Perdoa, Senhor, e ouve, Senhor, as orações que se fizerem nesse lugar. Ouve até o estrangeiro. Ouve, Senhor, quando saírem a guerra. Faz justiça, Senhor. Traz a vitória. Ouve, Senhor, quando o teu povo pecar, se arrepender. Ouve, Senhor, e se compadeça e perdoe o seu pecado. Então, as bênçãos, irmãos, elas também acontecem decorrentes do perdão do Senhor. Nós sabemos que tudo que Deus faz na nossa vida, meu querido irmão, é pela graça de Deus. Mas eu não posso zombar de Deus e achar que eu vou pecar e ser abençoado. Isso é tentar ao Senhor. A ideia de que se é pela graça e usar aquele versículo onde mudou o pecado, superamudou a graça, então o próprio apóstolo Paulo responde. Então vou de pecar para que a graça seja mais abundante? De maneira nenhuma. Como nós vamos viver o pecado? Nós fomos de lá resgatados, nós que entendemos o que é e quão grave é o pecado. Então, meu querido irmão, a oração é um instrumento para que a gente possa confessar os nossos pecados. E eu queria perguntar para você, meu irmão, você tem feito isso? Você tem gastado tempo confessando seus pecados ao Senhor? Ou você é alguém que acha que não tem pecado? Hoje eu vi uma imagem que eu fiz questão de compartilhar aí, acho que está no meu status aí no WhatsApp, se você quiser ver. Uma figura, uma imagem, uma ilustração, onde uma pessoa está sozinha e todo mundo olhando, a cercando, e ela está dizendo assim, você está errado. Só que todo mundo está olhando para ela, mas ela acredita que ela está certa e todos estão errados. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, será que você tem facilidade de confessar o seu pecado? A Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e o deixa, alcançará misericórdia. Mas o que encobre transgressão, jamais prosperará. Se você pecou, meu irmão, você pode se humilhar na presença de Deus, Ele é rico em misericórdia. Se você pelo menos pensar que você possa estar pecando contra o Senhor, confesse. Se você achar que há algo em você que precisa ser consertado, pede ao Senhor. Inclusive, faça aquele pedido que Davi fez, Senhor, absolve-me das faltas que me são ocultas. Vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Sonda, Senhor, e conhece o meu coração, prova-me, Senhor, e conhece os meus pensamentos. Pede a Deus, meu querido irmão, confesse o seu pecado. Procure dar nome aos seus pecados. E o deixe. Ao invés de você se entregar à culpa, meu querido irmão, e ficar se fazendo de vítima, como se você estivesse tentando voltar no tempo para desfazer o que não tem como você fazer, use o seu erro, que às vezes te envergonha, como combustível para ajudar as outras pessoas a não pecarem. O que você pode fazer para ajudar alguém que está passando pelo problema que você passou? O que você pode fazer para melhorar a vida de alguém que talvez sofreu com o seu pecado? O que você pode fazer? Né? Será que você pode transformar essa culpa em um combustível para tratar melhor a sua família, para tratar melhor o seu próximo, para ser uma pessoa mais justa, mais honesta, mais correta? Não sei. Faça isso, meu querido irmão. Faça isso. Viva em novidade de vida. Deus vai te abençoar. Lembre-se que hoje o Senhor, a oração dele continua sendo ouvida do templo. Só que o templo dele maravilhoso é você, sou eu. É assim que ele nos vê, desse jeito aqui, maravilhoso. Não porque nós temos isso em nós, mas porque Cristo fez essa obra em nós, irmãos. Para Ele nós somos a noiva perfeita, adornada, ainda que a gente seja, você sabe como nós somos. Para mim nós somos feios, eu sou feio. Meu pecado é grande, eu não me vejo bonito, mas o Senhor me vê assim, por quê? Porque Ele escolheu me ver assim, Cristo escolheu ver você assim também, Cristo, noiva pronta, maquiada, preparada para encontrá-lo, porque o Cordeiro assim o fez, meu querido irmão. A glória é toda dele. E depois que Salomão abençoou o povo, eles fizeram um sacrifício, e foi um sacrifício tão grande, louvando o Senhor, porque nenhuma só palavra falhou de todas as boas promessas que fez por meio de Moisés, seu servo. Grave isso, meu irmão. Bendito seja o Senhor, que não falha em nenhuma de suas palavras. Nunca falhou. Ele não falhou lá no deserto. Você acha que vai falhar com você, meu querido irmão? O Senhor não falha em nenhuma das suas palavras. Não é das suas, não, mas aquilo que ele prometeu nas Escrituras, pode ter certeza que ele vai cumprir. E o pedido de Salomão é que ele não nos deixe e não nos abandone. Que ele faça que o nosso coração se incline para ele, a fim de andarmos nos caminhos e guardarmos seus mandamentos.
E que esses mandamentos estejam diante de nós de dia e de noite. E que o coração de vocês sejam fiéis. É a bênção que Salomão pede. E aí eles fazem um grande sacrifício. Essa festa dura 14 dias. E depois todos vão para casa satisfeitos e alegres por tudo que o Senhor havia feito por Israel. E aí, meu querido irmão, depois dessa celebração, dessa alegria, o Senhor torna a se manifestar, já estamos no capítulo 9, o Senhor torna a aparecer a Salomão. Isso é muito importante porque quando nós nos rendemos à adoração, à confissão, nós exaltamos a Deus, nós de fato nos entregamos ao Senhor, nós nos oferecemos como sacrifício vivo, irmãos, nós vamos ouvir a voz de Deus. Não é a primeira vez que isso acontece com Salomão, é a segunda vez que isso acontece com Salomão. E no mesmo sentido, Salomão no primeiro havia prestado 1000 holocaustos, o Senhor falou com ele, aqui Salomão cultuou a Deus e depois o Senhor falou com ele novamente. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, meu irmão, o adore, o busque, entre em culto ao Senhor, na sua casa, no seu particular, no momento que você está buscando ao Senhor, busque e Ele vai falar com você. E aqui Deus fala com Salomão e diz, olha, eu ouvi sua súplica e eu vou fazer, se você for fiel, eu vou te abençoar, vou fazer de tudinho que você falou, nunca vai faltar sucessor ao trono. Agora, se vocês pecarem, Salomão, eu vou lançar vocês longe da minha presença. E Israel virará motivo de provérbio, de escárnio. Todo aquele que passar pelo templo vão ficar espantados e zombará e perguntarão, por que o Senhor fez isso com essa terra? E a resposta será, porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, adoraram e serviram, porque o Senhor trouxe sobre eles todo este mal. Então o Senhor deixou um recado, olha, se vocês forem fiéis, da minha parte está tudo certo. E aí, como é que você acha que terminou essa história? Então, meu querido irmão, ainda bem que no contrato que Deus tem conosco, a cláusula é a graça. Porque da minha parte e da sua, meu irmão, nós somos infiéis. Ainda bem que Ele é fiel e a graça dele nos basta. Aí eu termino o capítulo 9, falando aí das grandezas de Salomão, ainda exemplificando a grandeza do reino que apontava para o reino de Deus, ou o reinado de Cristo. Né? Vamos lembrar que esse aqui todo ele apontando para o pacto de salvação que Deus tem para conosco. Diz o texto que em 20 anos Salomão terminou suas construções, depois ele lembrou de recompensar a Tiro, deu 20 cidades a Tiro, e Tiro as chamou de Cabu. Até hoje essa região é chamada assim, você já deve ter ouvido falar de Cabu, que quer dizer desagradável, ele não gostou. E ele deu porque Irão, que ficou irado com as cidades, ele deu muito ouro e também muito cedro a Salomão. E pelo jeito ele queria algo em troca, né? E ele falou, meu irmão, o que é isso que você me deu? E Salomão, ele impôs trabalhos forçados, é importante dizer isso, a todos que não eram israelitas. Pessoas, cananeus que habitavam no meio de Israel, que não foram extintos, ele submeteu, mas era uma escravidão interessante, porque havia turnos, né? Eles passavam 1 mês no Líbano, 2 meses em casa. Então, haviam turnos que eram revezados aí, para que eles pudessem também trabalhar em suas casas, em suas terras. E os filhos de Israel, nenhum deles foi obrigado a trabalhar, não quer dizer que nenhum trabalhou, mas nenhum foi obrigado a trabalhar como escravo, como cortador de pedra ou talhando madeira, foram colocados como soldados, oficiais, chefes aí da cavalaria. 3 vezes por ano Salomão prestava sacrifício ao Senhor, então Salomão tinha regularidade no buscar o Senhor. E também aqui termina dizendo que Salomão construiu uma frota de navios e ali Irão colocou marinheiros experientes, trouxeram muito ouro para Salomão, ouro de Ofir, que era um ouro puro, um ouro que foi com certeza usado aí também em suas construções. E assim termina, meu querido irmão, capítulo 8 e 9. Eu quero aplicar isso à sua vida, dizendo para você isso, que dentro do ambiente do pacto, se nós buscarmos a presença do Senhor, que não é a arca da aliança, a arca ninguém sabe o que aconteceu com ela, hoje o Senhor habita em nós. Então se nós buscarmos ser cheios do Espírito Santo de Deus que está em nós, a glória de Deus, irmãos, vai ser percebida por nós, vai ser sentida por nós. A glória de Deus nos envolvendo, o Espírito Santo de Deus nos envolvendo, nos enchendo. Pode ter certeza que nós vamos confessar o nosso pecado, porque o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Confessando os nossos pecados, nós vamos obter bênçãos que são pedidas aqui. Bênçãos, nós pedimos ao Senhor para nos julgar, para nos perdoar, para nos converter, para nos restaurar, para nos curar. Pedimos ao Senhor para ouvir as nossas orações, para restaurar aquilo que foi perdido, para que se compadeça de nós. Tudo isso, irmãos, vem de um coração sincero. Nós precisamos lembrar que todas essas promessas são dadas por um Deus que não nos abandona e que não deixa nenhuma palavra sua cair por terra. E nós devemos oferecer a Deus o sacrifício que Ele quer hoje. O sacrifício que Deus quer de mim e de você não é que a gente pare de respirar o derrame de sangue, mas Ele quer um sacrifício vivo, que é a sua vida oferecida para servi-lo. Ofereça isso ao Senhor, meu irmão. Pode ter certeza que você vai ter a experiência que Salomão teve, de encontrar-se com o Senhor e receber dele a direção e a palavra. E a palavra que Deus tem para nós é sempre a mesma. Se nós formos fiéis até a morte, nós receberemos a coroa da vida. Meu querido irmão, se nós confessarmos o Senhor diante dos homens, Ele nos confessará diante de Deus. Se nós o negarmos, Ele também, por sua vez, nos negará. Preste atenção, siga as placas, obedeça a palavra do Senhor e você vai ser bem sucedido em todo o seu caminhar.
Assim como Deus foi com Salomão, assim Deus será com você também em toda a sua caminhada. Talvez você não vá construir um palácio como Salomão, um templo como Salomão, mas o serviço que Deus hoje quer fazer para você, através de você, não é nada material. Deus quer construir de fato uma grande vida e deixar uma grande marca que mesmo depois que você não estiver aqui mais, você ainda vai permanecer aqui por muito tempo, porque suas obras vão continuar falando. Um grande beijo, espero que essa palavra chegue ao seu coração e traga edificação, e amanhã estamos juntos aqui para começar bem a semana. Um grande beijo e até mais.